amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Magia e Bruxaria Natural. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ataques espirituais. Então, espero que vocês gostem do tema. Se você já gosta desse tema, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo, curte e comenta nos comentários para ajudar a gente aqui a tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e bora pro vídeo. O assunto que eu vou tratar aqui hoje é uma área, tá, da bruxaria que o pessoal aí vulgarmente fala demonologia, né? Então as pessoas são demonologistas porque conhecem as entidades, não porque são demônios, tá? Demônios é um termo grego, né, originária da greco-judaica, né, do nomenclatura. E aí veio, né, do cristianismo para demonizar as entidades, para mostrar que tudo que não é Deus, que tudo que não é Jesus Cristo não presta, né? Então, o termo é demonologia, tá? Desculpa. Eu costumo dizer como entidadiologia, que é o estudo das entidades, onde as entidades têm várias hierarquias. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre hierarquias, para vocês entenderem. Eu vou pegar a hierarquia celestial e eu vou comparar com o que realmente deveria ser falado, tá? O que realmente é. Por exemplo, o que seria um anjo para nós na bruxaria, o que seria um serafim para nós na bruxaria. Então, eu acho bem importante. Eu quero pedir desculpa primeiramente pelas minhas olheiras, porque eu não consegui dormir muito bem essa noite. Eu costumo dizer que a evolução espiritual está amplamente ligada com a insônia. Quanto mais evoluído espiritualmente você é, mais insônia você tem, mais você não dorme. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos focar aqui. Eu tenho um calopsita aqui do meu lado, então se ele vir aqui, subir em mim, não liguem, é normal, tá? Apesar de que hoje ele tá bem quietinho, bem comportado. Então eu tenho ele que tá aqui do meu lado, mas se ele subir, não assustem, tá bom? Vamos lá, eu tô seguindo aqui, porque eu escrevi no Word algumas coisas para não esquecer, tá bom? Como sempre. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender e pôr na nossa cabeça. Problema espiritual é diferente de ataque espiritual, tá? Hoje a aula é sobre ataque, não é sobre problemas. Apesar de eu ter posto aqui uns problemas espirituais para vocês entenderem qual que é a diferença, tá bom? Então, primeira coisa, problema espiritual não é ataque espiritual. E ataque espiritual não é problema espiritual. É um problema na parte espiritual, mas não é problema espiritual, tá? Existem diferenças, né, entre o problema espiritual, o cerne do problema espiritual e o ataque espiritual. É totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? E outra coisa que eu quero que vocês coloquem isso na mente de vocês. Nossa espiritualidade deve ser guiada por aquilo que somos, tá? Nossa espiritualidade deve ser guiada, ela deve ser conduzida por aquilo que você é, não por aquilo que os outros querem que você seja, e não por aquilo que você quer ser. A sua espiritualidade tem que ser guiada pelo seu interior, você tem que se guiar, você tem que trilhar o seu caminho pelo que você é por dentro, tá? Você não tem que ser e guiar porque o outro falou ou porque o outro, não, tá? Você tem que começar a estudar. Nós temos, né, todos começar a estudar e tirar nossas próprias conclusões a respeito da magia, a respeito das coisas. Lógico, existem coisas que são exatas,
ok? Existem coisas que são exatas. Um exemplo de coisa não exata é o tarô. O tarô, o oráculo, né? Na verdade, ele sempre acerta, mas não é uma ciência exata, como a matemática. É uma ciência divinatória, né? Que pode existir é, vieses aí, diferenças, né? A pessoa pode falar uma coisa e ocorrer outra coisa diferente. Então não é uma ciência. Demonologia não chega a ser uma ciência, apesar de que a demonologia na teologia é uma área, né? A teologia disse aí que é uma ciência, é uma ciência que estuda a metafísica, né? A metafísica é ciência, né? A teoria das energias, né? É ciência. Porém, a teologia é baseada, estuda a metafísica. E a demonologia está ligado a isso. Por quê? Eu falo que é quase que uma ciência, porque existem fases, existem escrituras antigas, né, que fazem com que a gente tenha a certeza da existência delas. Né? Para quem não acredita, não vai acreditar nas entidades, mas vai acreditar que existem as energias, que é ciência. Né? E aí, essa demonologia é uma classificação dessas energias. Energias essas, pessoal, são tão densas que chegam a ser seres com consciência. Tá? Então, os ataques espirituais que eu vou falar aqui é baseado nisso, é baseado nessas entidades, é baseado nessas energias, né, que produzem efeitos em nossas vidas, tá? Quando elas estão atacando. A influência espiritual, a influência espiritual, ela pode ser invocada por alguém para te influenciar, tá? Então, a influência espiritual, ela pode, não estou falando sobre ataque, tá? É só pra gente definir algumas coisinhas aqui antes de começar a conversa. Então, existe a influência espiritual, que não é ataque espiritual, né? Ela pode ser invocada por alguém, tá? Para lhe influenciar. Então, quando a pessoa fala, olha, eu vou orar muito por você, eu vou rezar muito por você, para que dê certo na sua vida, para que você encontre o caminho. Então, é uma invocação, né? A oração, olha, anjos, Deus, deusa, entidades, eu peço, clamo para que você vá até a pessoa, né? Mostre o caminho certo. Então isso é uma invocação para influenciar, não para atacar, tá? Podemos, lógico, influenciar de maneira errada, de maneira má, com má intenção, ou mandar uma entidade para influenciar de maneira boa, né, com uma boa intenção. Então, os ataques espirituais, pessoal, a gente tem que entender que, nossa, olha, Eric, eu não consigo entender, eu tô sofrendo ataque espiritual há mais de um ano. Não, não tá. Então, a pessoa que vem pra mim e fala, eu, logicamente não vou falar dessa forma, mas é para vocês entenderem. Ataque espiritual é algo agudo, né? Agudo é algo imediato, é um ataque, né? Não é uma coisa que dura um ano. Ataque espiritual dura poucos dias. O ataque espiritual, eles causam problemas em até 15 dias. Os ataques espirituais causam problemas de ataque em até 15 dias, tá? Por quê? Quando a gente faz o ataque, quando a gente faz a magia, demora para isso acontecer.
A gente tem que entender que o mundo espiritual ele é baseado por leis, né? O nosso mundo todo baseado por leis herméticas, leis físico-quânticas, né? Todas essas leis culminam para o ordenar, né? A ordenação, na verdade, do sistema cósmico, né? Então, tudo contribui para isso, ok? Bom, então, as coisas para acontecerem primeiramente na nossa vida, para a gente começar a causar problema na nossa vida, demora 15 dias. Né? Em até 15 dias já causou todo o estrago que o ataque espiritual precisou causar. Né? Em 15 dias ele já apareceu. Né? Às vezes demora 15 dias para aparecer, mas você já está sofrendo. Né? E ele demora 15 dias para você, poxa, é um ataque espiritual, né? Então, mas eles causam os problemas, a maioria dos ataques começam a causar problema após 15 dias, né? Ou em até 15 dias, né? E duram no máximo, uma lua, tá? Todos os ataques espirituais, todas as magias direcionadas são feitas na maioria das vezes por intermédio da energia lunar, salvo exceções, tá? Que aí usa-se a magia planetária. Magia planetária, quando é feito um ataque espiritual pela magia planetária, o ataque espiritual ele é agudo e imediato, tá? Ele acontece no mesmo momento, porque a partir do momento que mudar o planeta na hora planetária, o ataque espiritual cessa, tá? São energias que convergem para que o ataque espiritual aconteça, para que a entidade seja invocada. A partir que passou aquele momento, acaba, tá? Então, ataque espiritual não dura mais que uma lua. Que na verdade vai durar aí, eu acho que 29 dias e meio, né? Uma lua completa. Eu falo crescente, eu falo minguante, crescente, aí lua nova, lua cheia, todas as fases da lua, tá? Então, o ataque espiritual ele dura até 29 dias, tá? Todas as tentativas do ataque ele vai durar até 29 dias. Os problemas começam a causar, né, os ataques espirituais começam a acontecer até 15 dias, depois da magia ser feita, tá? Por que eu tô querendo dizer isso para vocês? Eu estou passando isso para vocês, porque dizer pausar o vídeo, pessoal, porque me ligaram aqui, tá? Voltando ao que eu tava dizendo, por que eu tô querendo dizer isso para vocês? Que às vezes vocês estão sofrendo por problemas espirituais, que é diferente de ataques espirituais, e aí você acha que é um ataque espiritual, e tudo é ataque. Então põe na cabeça de vocês que ataque espiritual ele é agudo, ele não é crônico, tá? Salvo maldições, tá? Mas raramente um ataque comum espiritual vai ser crônico. Maldição, sim. A maldição é um ataque espiritual que se instala na tua vida. Já era, tá? O ataque espiritual em si, não, tá? E assim, maldição é muito difícil a pessoa que sabe fazer, tá? Maldição é muito... A pessoa que vem pra mim e fala, olha, eu tô com maldição, baseado em quê? Né? Baseado, você já você tem provas que é uma maldição mesmo, né? Então, a, precisa, né, às vezes um pouco racionalizar, né? Eu gosto muito de racionalizar as coisas para a gente tentar entender, porque na bruxaria é muito comum a pessoa ser exagerar, colocar coisa onde não existe, botar a culpa em espírito que nem sabe que você existe, né? Botar a culpa em coisa que nem sabe que você existe. Então,
é muito problemático isso, porque isso acaba fazendo com que a pessoa ache que tudo é motivo de ataque espiritual e tudo é um ataque espiritual. E tudo é um problema grande causado por um ataque espiritual. E não é. Às vezes você passa por um problema espiritual causado por você mesmo. Tá? Causado por você mesmo. O egoísmo e o autocentrismo é uma das coisas que causam um problema espiritual gravíssimos. A pessoa autocêntrica, autossuficiente, eu sou bom em tudo, beleza, pode ser. Mas a pessoa que é muito altiva, sabe? É melhor do que o outro. Você, né? Eu sou, vixe, eu sou muito melhor. A maioria dos problemas espirituais são causados por esse tipo de pessoa. Que causa-se o problema espiritual. A pessoa se auto causa o problema espiritual, tá? Então, é diferente. O ataque espiritual, não. O ataque espiritual, ele é causado por outra pessoa. Mas também por você, né? A gente vai... Existem 4 tipos de ataque espiritual, 4 classificações, tá? Bom, dito isso, que dura até 29 dias, porque terminou a lua, começa uma outra lua. Né? Então não é a mesma energia, já é outra lua, tá? Não é a mesma energia, então aquela cobertura, né? Os ataques espirituais, eles causam o mal e acabou, ele cessa, tá? Ele ataca e cessa e o mal fica em você. E a energia e o problema espiritual continua, tá? Qual que é a diferença? Se é um ataque espiritual, eu preciso fazer um banimento. Se é um ataque espiritual de energias, eu preciso fazer um banimento. Se é um problema espiritual, eu preciso consertar coisas. Tá? Consertar o que foi estragado por um ataque espiritual. Então eu não vou fazer um banimento se eu estou sofrendo por um problema espiritual. Tá? Eu vou fazer outras coisas que a gente pode conversar numa outra hora, num outro momento. Que não é o foco aqui agora, problema espiritual, é ataque espiritual. Então a gente pode fazer outras coisas para curar feridas que foram causadas espiritualmente falando e fisicamente também, tá? Com o ataque espiritual é diferente, a gente vai ver isso, tá? Outra coisa que a gente precisa saber: quando o ataque espiritual ele não atinge o seu objetivo, ou seja, você é uma pessoa que tem bastante proteção, você é uma pessoa que tem bastante selo. Aqui no Amino tem um blog de selo, tem blog de proteção. Motivo para você ser atacado não deveria ter, tá? Brecha para você ser atacado não deveria ter. Porque se você fizesse e refizesse as proteções aqui do canal, do Amino, dificilmente você iria ser atacado espiritualmente, tá? Dificilmente, tá? Então, assim, eu sofro ataque? Sofro, mas às vezes eu nem percebo, né? Eu sei que eu tô sofrendo, eu sei, né? Aliás, a todo momento nós sofremos ataques, tá? Então, assim, se você tem uma proteção, se você faz um banimento correto quando precisa, uma limpeza espiritual, uma purificação espiritual, dificilmente você vai ser atacado. O ataque espiritual vai alcançar o objetivo. Tá? O ataque espiritual ele tem alguns objetivos principais, né? E a gente vai falar também as prioridades dele para desestabilizar a sua vida. Então, quando o ataque espiritual não atinge o seu objetivo, porque você está forte espiritualmente, você está sem brecha espiritual, você está com proteções, selos espirituais, né? As proteções espirituais. Quando ele não consegue atingir por causa disso, ele volta ao seu local de origem. Então é muito importante a gente entender que quando nós estamos protegidos, a lei tríplice funciona efetivamente, na hora. Porque a pessoa, a energia mandada a você, o ataque espiritual volta para a pessoa. Tá? Então quando ele não atinge o objetivo, ele volta para o local de origem. Ou seja, a entidade vai voltar para onde ela estava,
para as camadas onde ela estava de espiritualidade, de plano etéreo, mas com isso ela vai causar um ônus, porque para ela sair de lá, da onde ela tá, ela tem que ser invocada, e para ela ser invocada tem que ter algo que chama a atenção da entidade, então ela é invocada. É feita uma oferenda para essa entidade, mas a entidade não vai lá à toa, porque porque ela é boazinha, porque ela gosta. Não. Ela vai lá porque ela sabe que na hora que ela atacar, ela vai sugar a energia sua, ela vai se aproveitar daquela energia tirada de você. Ela vai se aproveitar daquele ataque também. Quando ela não consegue isso, ela precisa de alguma forma causar o que ela fez. E a primeira pessoa, o primeiro lugar que ela vai, né, é para a pessoa que mandou. Então, é muito importante, tá, ter proteções, porque quando ela não atinge o objetivo, que é um mês aí, né, ela tem um mês para atingir o objetivo, que é 29 luas, 29 dias, né, por aí, né, 29 dias e meio. Se ela não alcança, ela volta. Já enfraquece muito nos primeiros 15 dias. Se ela não consegue causar, ela já enfraquece o ataque espiritual, tá? O ataque espiritual já se enfraquece. E aí, como eu falei, as coisas acontecem sempre primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo material. Então, as coisas acontecem no mundo espiritual, vamos dizer, em cima, e aí as coisas acontecem depois no mundo material, e vamos dizer, embaixo. Então, há uma correspondência de acontecimentos que primeiro acontece aqui. Para sua bênção, para você ser abençoado, para você receber o emprego, isso é conquistado no mundo espiritual primeiro, para depois acontecer no plano material. Lógico, você está orando, você está emanando a energia para o emprego, então está se concretizando no mundo espiritual, para que depois essa bênção seja dada a você e se concretize no mundo material, tá? Então, segundo a lei do hermetismo, né, aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo, tá? Então, acontece simultaneamente, mas assim, primeiro no mundo espiritual, depois no mundo material, ok? Existem sim, então o ataque espiritual ele vai sempre acontecer primeiro no mundo espiritual, depois no mundo material, no plano, né? Aí existem sintomas de ataque espiritual. Tem um blog só de sintomas, né? Eu vou citar os principais aqui, de ataques espirituais, né? Existem muitos outros, muitos mesmo, e tá lá no blog, tá? Tem um blog lá, se eu não me engano, tá em vertentes. Eu acho que tá em conhecimentos mágicos, tá? O blog sobre. Se ninguém conseguir achar, depois me fala aqui, tá? Nos comentários ou no chat que a gente posta, manda aqui no chat para vocês verem. Mas existem alguns sinais, né? Alguns sintomas, na verdade, que a gente sente, né? Que está sendo atacado. O primeiro, perca de fé. Você precisa estar enfraquecido na sua fé, ou enfraquecida, para que a entidade possa agir. Então, ela primeiro ataca a sua fé, com dúvidas. Será que realmente existe? Será que realmente. E fé em si mesmo. Será que realmente eu sou um bruxo? Será que realmente eu tenho essa capacidade? Será mesmo? Será? O será é a primeira coisa que acontece. Será que eu sou uma falha como bruxo? Será? Será? Né? E aí muitos atribuem isso à depressão. E a depressão é outro tema, né, que ficou em segundo lugar aí, a gente pode trabalhar mais para frente, que a depressão é causada por entidades próprias para a depressão, tá? Para causar depressão. Depressão. Então, as entidades te deprimem, te suprimem ao poço. E aí você cria, e aí você começa a imaginar tudo isso. Aí começa a ter o problema espiritual primeiro, para depois o problema físico, que é a depressão, é a doença psicológica, né? É a doença psíquica. Então começa primeiro a perca de fé, né? O ataque espiritual. Então você começa a desacreditar das coisas. Depois insônia,
né? A insônia é muito comum. Eric, você acabou de dizer no começo do vídeo que você tem insônia. Por quê? Bom, primeiro que eu tive ataque de gastrite essa noite. Porque eu como coisa que eu não devo, né? Segundo que eu vejo muito e é o horário melhor para mim, para eu meditar. Então, o melhor horário para eu meditar é na madrugada. É o horário que os espíritos, dentre as 3 às 4, né? É o horário que fica mais próximo do nosso plano, que eu já expliquei na outra aula dos dons espirituais. Então, é o horário. Pessoal, retomando aqui, tive que pausar de novo. Então, assim, como eu estava falando, né? Eu estava falando da insônia, né? Só voltar aqui. Então, a insônia, como eu falei, é um sintoma, né, principal do ataque espiritual, que aí você fala, Eric, né, você está sofrendo um ataque espiritual? Não, porque é o horário que eu mais consigo me comunicar com as entidades, com as minhas entidades, com os meus guias espirituais. Então é o momento que eu mais consigo me comunicar. Por isso que eu não consigo dormir, porque é uma falação, gente, vocês não têm ideia, é uma falação. E assim, dom é uma coisa que é muito difícil de fazer parar, por mais que eu tente, tem hora que não dá para parar, né? Dá para parar? Na maioria das vezes sim, mas tem hora que é necessário eu ouvir algumas coisas. Então, eu acordo, né? Essa noite, por conta da gastrite também acordei, mas então não é um ataque espiritual, propriamente dito. Mas o ataque espiritual causa insônia. Aí é uma insônia que você não sabe por quê, né? Por que eu tô com insônia? Né? Vai no banheiro, não sabe por quê que tá levantando essa hora, tá morrendo de sono, mas não consegue dormir, né? Então é um sinal de ataque espiritual, um sintoma. Culpa e frustração. A pessoa vive se culpando, vive frustrada, eu não consigo, não sei o que lá. Isso também é um sinal de ataque espiritual, um sintoma, tá? A pessoa, ela desacredita tanto dela, ela perde tanta fé, que ela acha que tudo é culpa dela. Tudo, exatamente tudo, né? Qualquer acontecimento em volta dela é culpa dela, é uma pessoa deprimida, né? Então, é bem complexo. Por isso que a linha entre ataque espiritual e depressão é tênue, tá? Porque os sintomas são muito iguais, tá? A depressão é um ataque espiritual? É, tá? Nem sempre, né? Mas a maioria das vezes a depressão é um ataque espiritual, tá? Que pode ser barrado aí, pode ser melhorado antes que a doença física se instale, a doença psicológica, né? Quando eu falar física é porque não está falando do mundo espiritual, tá? A doença psicológica se instale, né? Porque ela começa, então aí depois ela se instala de vias de fato, né? Então a perca de fé, a insônia, culpa ou frustração, cansaço, a pessoa sente muito cansaço, e preguiça, né? Que é a preguiça que todo mundo fala e não tem força para nada. Cansado do quê? O pessoal olha para esse tipo de pessoa e fala, mas cansado do quê? De dormir? Né? Cansou de sonho que estava trabalhando? Né? Mas é que na verdade a pessoa não dorme, né, pessoal? A pessoa não dorme, não consegue dormir. A energia está muito densa, então sente peso, sente cansaço mesmo, tá? Vontade de desistir, inclusive da vida. Por isso que o suicídio, eu não vou entrar em parte da psicologia, até porque eu não sou da área, sou da área da farmácia, apesar que no meu curso estuda, né, um pouco o psicológico, mas não tenho val para falar sobre isso. Porém, o suicídio, ele é causado. Todos os suicídios que eu conheci, que eu já vi, que eu conheci a pessoa de perto, eram um ataque espiritual. Então, assim, todos os suicídios, para mim, é ataque espiritual. A pessoa. Porque, assim, não é nosso do ser humano desistir da vida. Não é. Isso não veio conosco. Né? Isso é implantado em nós por algo. Tá? E a gente acha que é a gente mesmo.
A gente acha que é o nosso pensamento, mas não é a nossa cabeça falando com a gente, é outra coisa falando com a gente. Então a vontade de desistir de tudo, de emprego, de estudar, de assistir uma série, de fazer coisas que gosta, vontade de desistir do relacionamento. Então vontade de desistir em tudo no geral também é um sintoma de ataque espiritual. Lógico, gente, cada ataque espiritual em cada pessoa vai provocar uma coisa, duas coisas ou todas. Depende muito, tá? Depende muito da entidade, depende muito da força do magista ao mandar o ataque, depende de vários N motivos, ok? Então, só ver aqui. Então, depende muito, né, da força do ataque. Então, depende, é uma variável aí, tá bom? Dores físicas, sem sentido. A fibromialgia é considerada, não sei se vocês já ouviram falar de fibromialgia, é uma dor que não aparece em exame nenhum. Né? A fibromialgia ela é uma dor, é considerada por dores, ou algesia, dor, né? Em mais de 11 partes do corpo. Então é dor em tudo quanto é lugar, né? E não se explica essa dor. Então hoje em dia se fala que a fibromialgia é uma doença. Eles estão querendo falar sobre isso, né? Que é uma doença psicológica, né? Porque não sai em exame, a pessoa sente dor de verdade, ela sente dor, ela não tá mentindo, não tá brincando, mas não se sabe de onde vem essa dor, né? Então, a fibromialgia, que é fibromio, de músculo, algia de dor. É uma dor no músculo, dor nos lugares, nas fibras, no corpo, nas juntas, não sabe de onde vem. Né? Então, dor física sem sentido, a fibromialgia pode ser uma dessa, eu não estou falando que mas pode ser que seja uma dor física sem sentido. Ou dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça direto, ou em 15 dias começou, a 10 dias, 15 dias, e não parou, fiquei um mês com dor de cabeça direto, isso atrapalhou meu emprego, atrapalhou minha relação social, atrapalhou diversas coisas. Perdi meu emprego por conta de uma cólica renal, que eu vou no médico e não acha pedra, não acha nada, só tem uma dor, ou dor em qualquer outro lugar, no pé, no braço, e não sai em exame nenhum. Então, dor sem sentido. E quebrar coisas. É óbvio, gente. Poltergeists é muito difícil acontecer. Acontece, né? É raro, mas acontece. Poltergeist é aquela entidade tão forte que ela consegue mover objetos. Então a energia dela é tão densa que quase se materializa. Tá? Então ela é muito forte, muito potente. E aí ela consegue causar tanto dano que ela consegue quebrar copos, cair panelas, né? Ai, nossa, na minha casa cai panela, mas também você faz aquele monte de panela no escorredor, né? Aí é difícil, né? Agora é diferente você tá com uma pia normal, assim, com não tanta louça, e aí cair tudo mesmo, ou escutar barulho de panela. Eu vejo que o escutar o barulho de panela caindo, sem ter panela caindo, eu vejo que é um sinal de presença espiritual, de entidade. Não que é um ataque, porque não está te atacando, né? Você está só ouvindo, isso pode causar medo, e aí sim um ataque, né? Alguma coisa do tipo, mas não vejo como um ataque, é mais como um sinal de uma presença, tá? Mas quando quebra coisas, se sua casa anda quebrando, chuveiro quebra toda hora, pia quebra toda hora, dá lodo na sua casa toda hora, salvo, né, momentos de realmente que tem muita chuva e dá lodo mesmo. Não estou falando dessa época. Estou falando de época assim, sol normal, tudo normal, tá dando lodo, infiltração, quebra, conserta. E não estou falando dos casos também que quebra, conserta mal consertado e quebra, não. Eu estou falando de casos que quebra, conserta e vive quebrando a mesma coisa. Troca de chuveiro, queima o chuveiro de novo, né? Não estou falando também de fiação ruim, né? Tô falando de fiação boa, que aí fica queimando chuveiro.
são sintomas também, né? Lugar que queima muita coisa, chuveiro, TV, né? Começa a quebrar tudo. Suas coisas começam a quebrar com muita facilidade, coisas boas, sinal também de um ataque espiritual, tá? Tudo isso te desestabiliza, tá? E tudo isso é para te desestabilizar. Então, são sintomas que são causados. E aí eu vou te falar algumas prioridades desse ataque. Qual que é a prioridade de um ataque espiritual? Primeiro, financeiro. Se a entidade conseguir afetar seu financeiro, assim, a maioria das pessoas sucumbem ao ataque, né? Porque o financeiro, muitas das a gente fala muito em se espiritualizar, mas é difícil, né? Porque a gente depende muito do dinheiro, mas a gente não pode deixar ele controlar, né? A gente. Porém, o financeiro ele é muito importante, mas precisa ser colocado no lugar dele, né? O financeiro não pode controlar. E aí já é uma dica que eu te dou para que uma entidade não tenha poder sobre você, que ela vai tentar primeiro no financeiro. Saúde. Se você é uma pessoa que não se alimenta, você é uma pessoa que não se alimenta bem, que não tem proteção espiritual, uai, a entidade vai deitar e rolar em cima de você, né? Porque ela vai conseguir afetar a sua saúde aí, tá? E o último foco, né, a prioridade é a harmonia social. Brigas dentro de casa, sem explicação. Briga, gente, sem explicação que eu falo, sem motivo real, né? É aquela briga que começa por causa de uma garrafa de água na geladeira que não foi enchida, ou uma toalha que está jogada em cima da cama em lugar que não deve estar, ou o sapato jogado em lugar que não deve estar. Isso é briga sem um motivo real, que gera uma tempestade, uma briga de até agressões, né, físicas, verbais. E aí sim é uma coisa que, poxa, por causa de um copo, de uma garrafinha de água que não encheu, uma briga tremenda dessa, então a harmonização social aí está desequilibrada por causa de um ataque, tá? Os problemas. E aí a gente tem que analisar bem, tá? Não é, nossa, tudo é um ataque, não. Tem que analisar. Não começa, a gente não pode começar a ficar louco, a parecer louco, né? Nossa, tudo é ataque. Eu conheço gente que tudo para ela é um ataque espiritual, né? Tem gente que, nossa, hoje eu acordei meio gripado, nossa, fui atacado espiritual. Então, muito cuidado, né? Nem sempre é um ataque espiritual, às vezes é problema espiritual mesmo, e às vezes é problema físico mesmo, que você não cuida da saúde, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, os problemas, só para título de curiosidade, os problemas espirituais são causados por inveja, mágoa, intriga, briga, né? Que você briga com outro, se desentende. E aí pode ser um ataque espiritual que desarmoniza o social e aí causa briga. Então a briga é um problema espiritual causado por um ataque espiritual. É diferente, tá? Por isso que não é ataque espiritual briga, né? Agora, a desarmonia social por coisa boba tá? Quando chega a briga, quando começa a briga, aí já é o objetivo do ataque espiritual, tá? Ódio, ganância, egoísmo, autocentrismo, autossuficiência, tá? Avareza, né? Tudo isso são problemas espirituais, tá? Disfunção de caráter também, tá? Mentira, essas coisas assim, também é um problema espiritual, tá? É caráter deformado, na verdade, né? É um problema espiritual também. Aí existem 4 tipos de ataque espiritual: direto, ativo, o direto, passivo, e o indireto, ativo, e o indireto, passivo. Tá? São 4 ataques espirituais.
Gente, eu sei que é um pouco complicado, com o tempo vocês vão habituar, né, conforme vai estudando. É o bem básico, assim, mas assim, não tem como falar sobre ataque espiritual sem deixar de falar das classificações e subclassificações, tá? Então existe o ataque espiritual direto ativo, que é onde a entidade ou energia é direcionada a você por meio de rituais de magia, né? Então alguém manda para você, tá? Ponto. Direto passivo, onde a energia é emanada até você, carreada por pensamentos. Carreada por pensamentos de quem? De outra pessoa, né? Até de você mesmo, mas geralmente de outra pessoa. A pessoa ficou pensando muito em você, com pensamentos negativos, e aí uma entidade se aproveitou desse pensamento que foi emanado até você, e ela pegou como se fosse um GPS e se ligou a você, tá? E causou o ataque. Indireto ativo é onde as entidades vêm até você e encontram a oportunidade de atacar por brechas espirituais. Então as entidades elas sentem, né, como está as suas energias, como você se encontra espiritualmente, e aí elas veem brechas espirituais e aí é a oportunidade delas atacar. São as entidades oportunistas, né? Elas precisam de energia, então elas sugam, né? Como elas têm energia muito densa, elas precisam regular isso, então elas pegam energia para tentar regular, para se manterem, tá? Elas se alimentam disso, vamos dizer assim. Então elas procuram brechas e o indireto passivo é onde as entidades vêm até você por palavras com intenções ruins. O indireto passivo é quando você começa a falar palavrão, tá? Você se causa um ataque espiritual, tá? Você não quer causar, mas você causa, né? A entidade, outra coisa, palavrão não é falar palavras torpes, que são palavras de baixo calão, né? Eu não vou citar aqui, não convém. Mas palavrão não é isso. Palavrão que eu tô querendo dizer aqui no espiritual é quando você no ódio fala alguma coisa. Aquilo é um palavrão. Se você falar cadeira e xingar cadeira, cadeira é palavrão, tá? Você está emanando a energia por intermédio da palavra, tá? E aquele sentimento vem e vai junto com a palavra e atrai para você algo espiritual, tá? Então, tem gente que fala palavrão normalmente, assim, por livre e espontânea vontade, cacete, fala algumas coisas assim, e não é palavrão, porque a pessoa é o vocabulário dela comum do dia a dia. Então não é palavrão, tá? Palavrão é aquilo que está inteiramente ligado com ao interior, aquela energia. É que nem a palavra desgraça. A palavra desgraça está escrita até na Bíblia, né? É relacionado à infelicidade. Nossa, que tragédia, que desgraça aconteceu, né? Agora é diferente de você falar diz na hora do ódio e falar. Aí é outra coisa, né? Então eu não recomendo falar nunca essa palavra, mas é uma palavra comum como qualquer outra que só ela em si já é negativa, né? Porque ela fala sobre a infelicidade, a fora da graça, né? A pessoa estar na graça e a desgraça a pessoa não estar na graça. Tá? Está na Bíblia essa palavra, está na Bíblia, falada por apóstolos, tá? Então não é porque ela é uma palavra infeliz que ela é um palavrão e toda vez que você falar, não. Nossa, morreu um parente dessa forma. Nossa, isso foi realmente uma desgraça, uma tragédia, né? Normal falar essa palavra. Agora, você falar essa palavra com o intuito de pá, e solta ela. Aí sim é realmente preocupante, tá? Bom, tá acabando, tá, pessoal? Para vocês saberem, a título de curiosidade, as entidades se locomovem por portais formados. Quando você fala palavras negativas, quando para abrir um portal existe uma precisa de energia. E a energia emanada por você através de palavras pode criar um portal.
As entidades, elas não andam assim, pessoal. Igual a gente vê, tem um livro, é muito legal, é espírita esse livro, mas é um livro que não condiz com a realidade, porque ele fala que o espírito voa assim, que é uma coisa. Não é bem assim que funciona visualmente quando eu vejo. Para mim não é assim que funciona. Eu não sei se você que vê aí consegue me explicar se tem alguma coisa a ver, mas eu o livro chama Violetas na Janela. É um livro espírita. Muito bom, viu, gente? Ganhou best-seller, muito bom o livro. Mas ele fala sobre o espírito que vai e voa, sabe? É uma coisa meio que eu não gostei muito, não condiz com a realidade, mas é um livro legal. É um livro bom para se ler, tem uma base boa, apesar de que algumas coisas ali que eu não concordo muito, tá? Mas é uma base boa, assim, para ver, para você conhecer algumas coisas. Então elas se locomovem por portais, O portal é formado, tá? E aí elas se locomovem por esse portal. Quais são esses? O que pode ser esses portais? Espelhos são portais. Objetos como ponto de contato, alguns objetos. Tá? Objeto de uma pessoa e essa pessoa consagrou esse objeto para aquela entidade. Então essa entidade pode vir através daquele objeto, então não é recomendável usar. Círculos mágicos são portais natos, né? Quando você fala energia, você pode abrir um portal também, sem saber. Cuidado em ler livros, a gente estava falando esses dias, né? Livros também podem formar, podem invocar, tá? E a diferença é você saber invocar e saber mandar embora, porque você tem que saber mandar embora, e aí do que você só saber invocar. Porque invocar é muito fácil, agora mandar embora, você sabe? Então precisa saber, tá? Precisa conhecer, precisa aprender, para depois querer mexer com coisa que não sabe, tá? Como se livrar de ataques espirituais, né? As entidades podem se ligar tão fortemente que devemos primeiro enfraquecê-las. Não é assim, pá, vai embora. Se você não souber banir da forma correta e essa entidade estiver forte, aí o bicho pega. Né? Aí o bicho pega porque ela viu que você está querendo enfrentar e ela vai te enfrentar. Ela não tem medo. A entidade não tem medo. Tá? Elas não morrem, elas não vão morrer. Né? Elas têm medo do quê? Elas não têm medo. Elas não têm medo como a gente tem. Né? Então, cuidado. Tá? Cada entidade é única. Não existem entidades iguais. As maneiras para lidarem com elas são diferentes. Cada entidade tem a sua classificação. Tá? As entidades são localizadas em planos etéreos ou planos espirituais distintos. Todas pertencem ao plano etéreo espiritual, porém são divididas por camadas hierárquicas. E eu vou falar sobre essas camadas agora, bem basicão, tá? Para finalizar. Aqui eu pus aqui as camadas, eu não sei se vai dar para ver, tá? Essas camadas, elas são divididas e eu dividi essas camadas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camadas, tá? Existem 7 níveis, não é 7 camadas, né? Às vezes eu falo 7 camadas, mas são 7 níveis, tá? Que eu geralmente falo dos níveis espirituais. Mas aqui eu separei por 10 camadas de plano etéreo, tá? Serafins, né? O que são serafins? São os Elohims. A gente chegou a falar na aula de Devas, né? Dos seres espirituais dos elementais, né? A gente falou sobre devas, né? Eles são seres superiores aos devas, né? Eles não têm experiência terrestre, não passaram pela Terra como nós, tá? Querubins, né? São os devas que constroem o plano etéreo, tá? Tronos ou ofanes são seres viventes, são seres que são metade humanoides, forma humana, metade é, animal.
Aqui se encaixam quimeras, tá? Dominações, mas são quimeras assim, né? Evoluidíssimas. São quimeras normais, assim, que é descrito aí em alguns livros, não. São outros tipos de quimeras. Na verdade, são seres viventes, né? Não tem nada a ver com quimera. Dominações. As dominações são os deuses que a gente conhece. Yeshua, que é Jeová, Ganesha, Oxalá, Hecate, Cernunnos, é o deus, né? O deusa, Osíris, Zeus, né? Então, essas dominações, né? Essas são dominações e esses são os deuses. Alguns aqui sim têm experiência material, viveram experiências materiais, tá? Estiveram aqui com a gente. Alguns, não todos, tá? Existem aí diferenças. Virtudes, que são guardiões, né? Ligados a características e emoções nossas, tá? Então são virtudes. São entidades que chamam virtudes e que são guardiões ligados a características emocionais, tá? Potestades, seres construtores de barreira espiritual. Existem alguns lugares que as entidades barram, fazem proteções, né? E aí são potestades, essas entidades que fazem essas barreiras espirituais. Principados são os deuses mais baixos, esquecidos, né? São deuses que não são mais cultuados, são deuses que foram bem esquecidos mesmo. Aqui a gente vai falar sobre a raposa, né, que é um deus oportunista, que é uma entidade oportunista. Aqui a gente vai falar sobre alguns tipos de Dijin que não são mais falados, que são gênios, né, não são falados. Que mais aqui na parte de deuses mais baixos? Geralmente as raposas que são mais esquecidas, né? Que são os que ficam à espreita mesmo, através de brecha, tá? Arcanjo, quando se fala arcanjo, a gente vai falar de gênios. Lembra dos gênios? Não dos gênios ruins, né? Lembra dos gênios que eu falei, não sei se vocês lembram, na aula de hierarquia dos elementais? É aqui que entra os gênios, tá? São considerados anjos, tá? Os arcanjos, né? Os anjos são os elementais, tá? Só pra gente, né? Porque anjo, pessoal, são seres evoluídos que nos guardam, que nos ajudam, que são os elementais, tá? São eles que a gente pode invocar. A gente pode falar anjo, não tem problema. Tem um anjo da guarda, que é o seu elemental da guarda, por isso que você tem tanta afinidade por um elemento, entendeu? Então, tudo isso aí são termos serafim, querubim, imposto no cristianismo e que a gente herdou aí pra gente, né? E aí, o último são humanos, que são os seres divinos, né? Que somos nós. Então, que somos nós, né? E os humanos estão na base, né? São os primeiros. Abaixo de nós, a gente vai falar que tem os animais, que também são uma espécie de guardiões, tá? Assim, não é muito falado isso, mas os animais são espécies, são guardiões também, né? Mas estão abaixo de nós, porque a gente domina eles, né? Então, os humanos são seres divinos. Nós temos coisas dentro de nós que estão ligados aos Elohims, que é a energia. O Elohim, pessoal, seria a energia que move tudo. Seria tudo, né? Tudo que a gente olha
é um Elohim. Tudo que a gente olha está a energia de um Elohim. Então, dentro da gente também tem energia do Elohim. Por isso que a gente é considerado seres divinos ou seres espirituais também, né? Porque a gente faz parte desse todo aí, tá? Aí existem essas hierarquias e aí dentro das deixa eu só ver aqui principados, a gente vai encontrar essas entidades trabalhadas, né? Essas entidades de Umbanda, que não são orixás, tá? Porque os orixás a gente considera como deuses, né? As entidades de Umbanda são hostes espirituais, elas são hostes espirituais e castas espirituais. Tá? Essas entidades, Exu, Pombogira, Marinheiro, Caboclo, Preto Velho, que é Zé Pilintra, a gente pode falar. Que mais? Agora não está me vindo à mente. Mas essas entidades, elas viveram experiências materiais, foram humanos, tá? Porém, elas estão um pouquinho acima da gente, né? Elas são aqui cadê? Principados, tá? Elas se encaixam nos deuses mais baixos. São os deuses mais esquecidos, que são pessoas que evoluíram e alcançaram, né, um plano maior. Então elas chegam lá no Principado. Eles estão acima de gênios, estão acima de elementais, tá? E aí eles estão nessa parte aí do Principados, onde eu falei, que são os deuses mais baixos, junto com a raposa, junto com alguns deuses egípcios esquecidos também. Então, pessoal, essas entidades aqui que eu falei, nem todas fazem ataques espirituais, tá? Nem todas. São só algumas que estão caracterizadas em processos ritualísticos, em processos de magia. As outras, elas lidam com outra parte do universo, elas fazem outras partes, tá? Eric, o anjo, ele é mais fraco que o arcanjo, né? Porque o arcanjo, então, o gênio, ele é mais forte que os elementais. Gente, é hierarquia, tá? Na verdade, é quem está acima de quem. Não é por poder. Não é por poder. É por grau de evolução. Tá? É por grau de evolução. A gente não vai morrer e vai virar um elemental. Tá? A energia é diferente. A gente não vai morrer e vai virar um gênio. A gente pode morrer e virar um principado ou uma potestade. Né? Geralmente um principado. Que aí tá naquela linha lá que a Bíblia fala sobre em Efésios 6, você fala sobre principados, potestades, caças e hostes espirituais. Tá? Entidadiologia vai estar ligada à demonologia. Por isso que eu juntei aqui frases, coisas que são citadas na Bíblia. As entidades, pessoal, são formadas por trindades, né? As crenças religiosas são formadas por trindades. A mãe, a velha e a anciã, quer dizer, a jovem, né? A mãe e a anciã, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Oxalá, Oxalufã, Oxaguiã. Então, todas as entidades elas são compostas por trindades. Nós somos também entidades que também somos compostos por uma trindade. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar de cada uma dessas áreas, né? A gente pode até fazer uma aula sobre isso depois, mais para frente, né? A próxima aula a gente vai ter outro professor, vocês estão cansados de me ver já, né? Então vai ser outro professor a próxima aula.
Vocês vão gostar muito do tema, que vai ser muito interessante. Eu vou deixar assim essa pulga atrás da orelha para vocês aí. Vai ser muito interessante. É, e nós somos compostos aí por essa trindade também. Que é um outro assunto para a gente falar. Basicamente, ataque espiritual é isso, tá? São sinais. Você precisa conhecer a entidade, você precisa saber o que é essa entidade, né? Então são esses sinais, são essas hierarquias, né? Problema espiritual é diferente de ataque espiritual, tá? Então é basicamente isso, tá? Lembre-se então, tudo aquilo que vai e volta. Se você é protegido, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. Se você é protegido, você sofreu um ataque espiritual e você sentiu que você sofreu um ataque espiritual, e aí você não sofreu nada, é porque você foi protegido, tá? E você pode ter certeza que essa entidade voltou para aquela pessoa que mandou, né? Então fique tranquilo, porque a lei tríplice funciona sem você fazer nada, né? Simplesmente só aguardar ela acontecer. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, então do vídeo. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários pra gente explicar melhor. E tchau, tchau!